bom dia, sejam todos muito bem-vindos, professores, alunos. É um prazer tê-los aqui na nossa primeira aula de História do 8º ano. Lembrando que vamos começar aí com os conteúdos de revisão para poder então entrar no nosso conteúdo. É um prazer tê-los aqui, espero que seja um momento muito bom de ensino-aprendizado. Lembrem-se, vocês podem aí estar aí interagindo conosco através do chat. Vamos lá à nossa aula? O tema da nossa aula de hoje é sobre os povos indígenas. Como vivem os povos indígenas hoje, é isso que nós vamos conhecer. Vamos lá? Primeiro, para que nós possamos entender o significado da palavra índio. Índio foi um nome dado pelo colonizador europeu ao se deparar com esses primeiros habitantes da América. Por que o nome índios? Porque eles achavam ter chegado às Índias. Então, deram o nome desses povos de índios, né? Esses primeiros habitantes aí aqui da América. Então, esses primeiros habitantes que se depararam com os europeus foram os tupis. E esses tupis, entre eles, nós podemos citar diversas etnias, entre eles os guaranis. Os guaranis são conhecidos por distintos nomes: Xiripá, Cainguá, Monteses, Baticola, Apiteré, Tembequá e entre outros. No entanto, a sua autodenominação é Avá, que significa em Guarani, pessoa. Viu que bacana o significado? Os povos indígenas no Brasil, hoje, eles são formados por um povo de diferentes etnias, como eu já disse para vocês mais à frente. Porém, ao olhar daquele primeiro colonizador, eles eram vistos como um só povo. Só que nós sabemos que esse único povo, que na visão do colonizador, na verdade são diversas etnias. São muitos povos diferentes entre si, possuindo cada um hábito, um costume, uma língua própria. E por isso é errado pensar, né, que todos os índios que vivem da mesma maneira. Nós sabemos que tem tribos que fazem certos rituais, outras, né, que não praticam esses rituais. Então, é errado dizer que são um único povo. Não, são um povo riquíssimo, né? Vários grupos, várias etnias, certo? Vamos lá, a próxima cartela. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, aqui viviam cerca de 5 milhões de índios, isso mesmo, cerca de 5 milhões de índios, esses primeiros colonizadores aí se depararam. As doenças trazidas pelos europeus e as constantes lutas entre os índios e os brancos fizeram com que muitos desses grupos desaparecessem. Olha só, o colonizador veio, entrou aqui, trouxe doenças, invadiu o nosso território e fez com que muitos desses povos, muitas dessas etnias desaparecessem. Atualmente, no Brasil, né, existe aí cerca de 240 mil índios. Algumas estimativas da FUNAI, né, diz que existe aí no todo o território brasileiro, essa estimativa é de 2020, diz que tem cerca de 800 mil indígenas hoje, distribuídos aí em cerca de 180 grupos diferentes, espalhados em todo o nosso território. Muitas das vezes a gente, né, já ouviu alguém dizer que índio só existe na Amazônia. Outro ponto, né, a questionar. Não só existe aqui, os índios estão espalhados por todo o nosso território. Né, cerca de 180 grupos diferentes espalhados aí de norte a sul do nosso país. Quando o primeiro navio português chegou às terras que hoje são o território brasileiro, havia aqui milhares de indígenas que povoavam o litoral. Né? A gente pode aí, eu vou marcar aqui para vocês, né? Então, quando o primeiro navio chegou, nós vimos que tinha o quê? Aqui milhares de indígenas povoando o nosso litoral. Dentre esses índios, nós podemos citar, como eu já falei para vocês, os guaranis, né? Que era um povo ali
participava do grupo dos tupis e que estavam ali em toda a região litorânea do Brasil. Então, esses primeiros povos foram os que tiveram o primeiro contato com o europeu, com o colonizador. Esse grupo aí, os tupis, tiveram esse primeiro momento, esse primeiro impacto, né? Foram recebidos. Aquela primeira visão que eles tiveram foi uma visão de que o colonizador era alguém enviado dos deuses. Eles não tinham uma visão ainda que o europeu vinha, iria explorar esse índio depois como mão de obra. A primeira visão, o primeiro impacto, eles foram receptivos porque achavam que era alguém vindo ali enviado dos deuses. E quais as diferenças nós podemos citar? Se para o colonizador europeu esses índios muitas das vezes eram vistos como um povo só, quais as diferenças nós podemos citar entre eles? Vamos lá? Cada povo indígena possui uma cultura, um modo de ser, de se relacionar com a natureza, de trabalhar e de fala. Gente, aqui, ó, um modo de se relacionar com a natureza, de trabalhar e um modo particular de fala. Hoje nós vemos que o índio, ele tem uma relação com a natureza de intimidade. Nós podemos ver que o índio, diferente do homem branco, ele tem uma relação íntima. Ele a natureza tem aquele cuidado, aquela preocupação, tanto que você não vê o índio devastando, né? Você vê o índio cuidando da natureza, porque ele tem essa relação de intimidade com a natureza. Ele utiliza sem agredir o meio ambiente, ele caça, ele derruba árvores para a produção, mas ele não agride o ambiente. Quanto às línguas, nós podemos ver aqui que nós temos entre principais troncos linguísticos, né, o tupi. Lembra que eu falei para vocês? Os tupi estavam aqui, é um dos principais troncos linguísticos, porque justamente eles estavam ali nesse primeiro contato. Então, um dos principais troncos linguísticos indígena, e o outro é o macro-gé. Então, nós vemos aí que são os principais. Professora, e dentre esses, tem outros troncos linguísticos? Esses são os principais, mas a partir daí tem outros, né, que vão derivando. Então, a gente observa aí que são os dois principais. O tupi, lembrando que era aquele primeiro povo lá do litoral que teve o contato com o índio, né, aquele primeiro contato com o europeu, foi aí os tupis, tá bom? Vamos lá. As semelhanças entre os indígenas. Para os indígenas, a terra, ela é coletiva. Uma observação aqui, vamos fazer para esse coletivo. Lembra que eu falei da relação de intimidade? O índio tem uma relação íntima com a terra. Tem essa relação de cuidado, mas ele não tem essa relação de pertencimento. Ele sabe que a terra, na visão dele, é coletiva, todos podem usar. Ele não pertence a uma única pessoa ou a um pequeno grupo, diferente do que nós vemos hoje. Nós sabemos que hoje, né, o homem branco, nós fazemos o que com a terra? Nós a vendemos. Então, quem tem a posse dessa terra, quem é detentor dessa posse, é proprietário da terra. Para o índio, isso não existe. A terra é coletiva, ela não pertence a um grupo restrito de pessoas. Então, a gente pode observar aí essa relação de intimidade do índio com a terra. Vamos lá? Já na sociedade capitalista, como eu disse para vocês, o homem branco, ele tem o que com a terra? Fins comercial. Tem aquele sentimento de posse. A terra é minha, eu comprei, eu paguei, então ela me pertence. Ninguém entra aqui sem minha autorização, ninguém pode usufruir dessa terra, ela é minha. Mas as pessoas podem ser donas da terra? Sim, né? Eu nunca estive nessa terra, mas eu tenho dinheiro, eu chego lá e compro essa terra.
Eu posso fazer isso? Pode. Hoje nós vemos muitas pessoas, né, que compram terras. Né? A gente está aí vendo, eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro um pedacinho de terra, ela é minha. Eu vou lá plantar, eu vou colher nessa terra e ela é minha. Ela é exclusivamente minha, ela me pertence. Mas para o índio isso não existe. A terra é um bem coletivo de uso de todos. Quanto à questão do trabalho, a divisão do trabalho para os índios é feita pela questão sexual, ou seja, é feita de acordo com o sexo e com a idade. As mulheres cabem aí as funções de plantar, de colher, de tecer e também de preparar os alimentos. Enquanto os homens, eles derrubam a mata, muito cuidado, essa questão de derrubar a mata não é de maneira agressiva. Eles derrubam ali a mata, mas para fins próprios, para utilizarem, fazerem materiais. Eles não agridem, né? Constroem armas, cuidam da segurança, caçam e também pescam. Então, vemos aí que são divididas as funções de acordo com o sexo e com a idade. Entre os indígenas, não há classes sociais. Nós vemos hoje que na nossa sociedade, nós temos aí uma hierarquia a respeitar, nós temos classes sociais, né? Nós temos aqueles que são mais favorecidos financeiramente e aqueles que são os menos favorecidos financeiramente, né? Tem as classificações. Já para o índio, não. Entre os indígenas, não há classes sociais como na sociedade do homem branco. Então, não há classes sociais. Todos têm os mesmos direitos e recebem o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, como eu já falei para vocês, pertence a todos. E quando um índio caça, ele costuma dividir com os habitantes de sua tribo, né, toda a sua caça. Então, ele não tem aquela relação de que é meu, eu fui lá, cacei, pesquei, mas eu vou dividir com a minha comunidade. Né? Então, ele tem essa relação de intimidade, eles têm essa relação coletiva, né? E também essa relação de divisão. Então, não há classes sociais. Então, eles dividem, fazem esse trabalho de divisão. Isso é muito bom. Se a gente for olhar para a sociedade indígena, a gente tem muito o que aprender com essa sociedade, né? Principalmente na hora aí de fazer essa divisão, né? De ser pessoas assim que têm uma relação mais íntima com a natureza e também de não pregar essa ignorância, né? Que muitas das vezes quando a gente olha para o povo indígena, a gente sabe que os índios hoje, conhecendo após essa aula, vocês vão ter uma visão totalmente diferente desse povo indígena, não é isso? Vamos lá. Apenas os instrumentos de trabalho. Ah, professora, eles não dividem nada? Tudo é de todos? Uma única coisa que eles dizem, né, que é deles, é único, é particular. Apenas os instrumentos de trabalho, como, por exemplo, o machado, o arco, a flecha, os arpões. Então, isso aí é individual. Cada índio tem o seu machado, cada índio tem o seu arco, a sua flecha, o seu arpão. Isso sim são de propriedade individual. O trabalho na tribo é realizado por todos, porém possui uma divisão, como eu já falei para vocês, por sexo e idade. As mulheres ficam responsáveis aí pela comida, pelas crianças. A gente já viu muitas imagens de mulheres, de índias, carregando ali o seu filho, né, no colo, pendurado muitas das vezes ao lado. Então a gente vê a índia carregando aqui o seu filho, isso é muito comum. Tudo que elas vão fazer é com o filho ali, né, a tiracolo. Então isso aí mostra esse cuidado que o povo indígena tem com as crianças, e isso é trato da mulher. Continuando aqui, é responsabilidade também da mulher a colheita e o plantio. Já os homens
como eu falei para vocês, eles ficam encarregados do trabalho mais pesado, né? Aquele trabalho mais braçal, como o da caça, o da pesca, a guerra e também a derrubada das árvores. Como eu já falei para vocês, tudo isso com aquele cuidado, com aquele trato, né, que o indígena tem, justamente vindo dessa relação de intimidade que ele tem com a natureza. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. A gente vai ver agora a nossa dinâmica local interativa. E espero que daqui a pouco a gente possa interagir aí no chat. Conto com a participação de todos vocês no chat. Enviem seu nome e sua resposta ao lado que eu estarei lendo. Vamos lá. A primeira questão da nossa DLI de hoje, vou ler ela aqui com vocês. Façam as suas anotações. Respondam aí no caderno e depois passem para o chat. Não esqueçam, coloquem o nome de vocês e a resposta ao lado que a gente vai estar aí lendo nesse momento de interação, tá ok? Primeira questão. De acordo com o que estudamos, comente sobre a situação dos indígenas no Brasil na atualidade. Então você vai lá com base nas nossas aulas, na nossa aula, em como a gente vê o povo indígena hoje, né? Vocês podem falar aí, é uma resposta um pouco mais pessoal, se baseiem na nossa aula, em tudo aquilo que foi falado, tá ok? Daqui a pouco nós voltamos. A segunda questão tem aí, eu trouxe para vocês a segunda questão, descreva como funciona a divisão do trabalho nas sociedades indígenas. Lembrando de tudo aquilo que nós falamos, não esqueçam, interajam no chat, coloquem seu nome, a sua escola e tá ok? E coloquem também a resposta ao lado, que a gente fará o possível aí para estar lendo. Até lá!
voltamos aí, vamos agora no nosso momento de interatividade. Estou lendo aqui as mensagens que vocês estão enviando no chat. Muitos de vocês estão participando, muito obrigado aí pela participação de todos. Isso é muito importante para todos nós, essa participação de vocês, tirando as dúvidas e também respondendo a nossa DLI. Eu vi aqui que tem muitos alunos participando, né? Vi aqui alunos em peso da escola CMPM 5, né? Quero agradecer a participação de várias escolas. Vi alunos aqui de Maués também, né? O interior do estado aí participando. Muito obrigado pela participação de todos mais uma vez. Vamos agora à nossa primeira questão. Vou ler novamente a questão com vocês. De acordo com o que estudamos, comente sobre a situação dos indígenas no Brasil na atualidade. Lembrando, gente, que eu vi aqui muitas questões, né, muitas respostas de vocês aí dizendo que é muito preocupante. Realmente, a situação do povo indígena hoje é muito preocupante. Nós vemos aí muitas terras indígenas sendo invadidas, né, não sendo respeitados aí acordos e devastando esse território. Então a gente sabe que realmente é uma situação preocupante. Vocês não estão errados. E como eu disse, é uma resposta pessoal, mas eu trago para vocês também o gabarito, né? É uma resposta um pouco mais completa com base na nossa aula. Atualmente, existem no Brasil aproximadamente aí 240 mil índios. Eu falei também para vocês que, por estimativas da FUNAI, nós podemos observar aí que tem cerca de 800 mil índios. E esses 800 mil índios estão distribuídos em cerca de 180 grupos diferentes em todo o nosso território, né? Como eu já falei para vocês, a gente vê muitas pessoas, né, agindo de forma, como eu posso dizer, ignorante, né? Falando que na Amazônia tem índio, mas nós sabemos que isso é errado de falar. Tem índio em todo o território brasileiro, né? São 180 grupos diferentes. Cada povo indígena possui a sua cultura, o seu modo de ser, de se relacionar com a natureza. Lembra que eu falei para vocês? Relação de intimidade. O índio, ele tem essa relação de intimidade com a natureza, né? Ele tem a sua maneira de trabalhar, ele utiliza a madeira, ele utiliza ali da caça e da pesca, mas sem agredir. Tem a sua maneira também de falar diferente, como eu mostrei para vocês. Nós temos hoje aí 2 troncos linguísticos principais. Entre eles, eu citei o Tupi, né, que foi o tronco linguístico daqueles primeiros povos que estavam ali habitando o litoral e que tiveram esse primeiro contato ali com o europeu. Então, os 2 principais troncos linguísticos aí, nós temos o Tupi e o Macro-Gé. E aí, você acertou? Eu tô vendo aqui muitas pessoas, né, falando aqui, muitas escolas, né, Magalhães Cordeiro, nós vemos aqui também alunos de Rio Preto da EVA, Escola Estadual Raimundo da Paz. Muito bom ter todos vocês aqui. Eu quero agradecer a participação de todos os alunos da nossa cidade que estão aí conectados. Continue conectados nas nossas aulas. Isso é muito importante, esse feedback que a gente está recebendo aí, essa troca de mensagens é um momento que faz a nossa aula ainda mais interativa, né, com essa participação de vocês. Quero agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. Agora vamos lá para a nossa segunda questão. Descreva como funcionava a divisão do trabalho nas sociedades indígenas. E aí, vamos ler aqui algumas respostas. Quem respondeu a segunda questão, como funcionava a divisão de trabalho nas sociedades indígenas? Vamos lá, vou estar lendo aqui. Muitos falaram que é de acordo com o sexo, né, e com a idade, certo? Né? Muito bem, eu estou aqui muito feliz com a participação de todos vocês aqui no chat. Lembrando que a gente está fazendo a correção agora da DLI do 8º ano, tá bom? Vamos lá então ao nosso gabarito. Questão 2. Como eu falei também para vocês, assim como na questão 1, a resposta era pessoal. Por isso, estou parabenizando todos vocês que compartilharam aí as respostas, né? E com base no texto que eu trouxe na aula, né, texto esse que também está disponível aí para vocês nos cadernos digitais. Quem ainda não baixou, os links estão sendo sempre compartilhados aqui
né? A gente compartilha o link, baixem aí o caderno digital, que lá tem o resumo do nosso conteúdo e também as nossas DLIs, se você quiser aí rever esse material, então vocês podem encontrar também no caderno digital. Vamos lá ao comentário da nossa resposta. Entre os indígenas não há classe social. Isso aqui, né, eu comentei com vocês, diferente do homem branco, né, que tem aquela questão da hierarquia, as sociedades são divididas em, né, classe média, classe alta, né, que a gente vê ali os ricos, né, os milionários. Para o indígena isso não importa, né, eles não têm essa divisão social, todos têm o mesmo direito, todos recebem o mesmo tratamento. Olha que coisa legal! Os mesmos direitos e o mesmo tratamento. Coisas que todos nós deveríamos ter, não é isso, não é verdade? Sabemos que, segundo aí a nossa Constituição, né, todos nós temos direitos e deveres, mas que não é bem assim na nossa sociedade, né, que funciona. Mas para o índio, todos têm os mesmos direitos, recebem o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, ela pertence a todos. E quando o índio caça, lembra que eu falei para vocês, quando ele caça, quando ele pesca, ele costuma dividir com os habitantes da sua tribo. E isso é muito legal de se ver, né? Apenas o que é de uso individual são os instrumentos de trabalho, como por exemplo o machado, o arco, a flecha, os arpões, né? Esses são sim de propriedade individual. O trabalho na tribo é realizado por todos, lembrando lá da divisão por sexo e idade, né? As mulheres ficando responsáveis pela comida, pelas crianças, pela colheita e pelo plantio. Já os homens da tribo ficam encarregados do trabalho mais pesado, ali da caça, da pesca, de guerrear e também, né, de derrubar as árvores. Muito bem, espero que tenham gostado. Ainda estou vendo aqui que tem muitos alunos mandando mensagens de Humaitá, alunos pedindo para a gente responder. Cento Farias Brito, então muito obrigada pela participação de vocês aí no nosso chat. Às vezes é muito corrido, a gente não consegue ver todas as mensagens, mas a gente vai ver também aqui no privado. Eu vi que alguns alunos estão mandando mensagens com as respostas. Muito obrigada, eu vou responder a todos vocês. Obrigada por esse momento de interação, espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.